Vamos continuar a nossa jornada pelo segundo livro dos Reis. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 3. Estamos estudando o reinado de Jorão, filho de Acabe. Guilherme, projeta a nossa linha do tempo, por favor, para nós nos localizarmos historicamente, no espaço-tempo. Lembrando que a história bíblica não acontece no vácuo, ela acontece em lugares reais, em um tempo real, com fatos reais. É pleonasmo falar fatos reais, né? É igual subir para cima, descer para baixo, é pleonasmo, né? Mas fatos reais mesmo, fatos reais que aconteceram, para ser mais enfático ainda, né? O Guilherme está colocando ali, nós acabamos de estudar o reinado de Acasias. Na verdade nós terminamos a parte de Elias, foi ali uma parte considerável do capítulo 2, o capítulo 2 inteiro. E agora nós estamos estudando o reinado de Jorão, que é o irmão de Acasias, os dois sendo filhos de Acabe. Acasias morreu sem deixar herdeiros, e quem assumiu então foi o irmão dele, Jorão, que também foi um rei mau. Israel só teve reis ruins, só teve reis maus. E Jorão não vai fugir dessa lista aí de reis maus de Israel. Nós já estudamos aí do capítulo 3, nós já estudamos até o versículo 15. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo 16. Só esperar eles colocarem ali a linha do tempo para a gente se localizar e ver também o nosso esboço. Porque nós estamos falando que Deus é misericordioso e gracioso com o ímpio, a partir da história de Jorão. Jorão é o ímpio da vez aqui. Jorão é o rei problema. Jorão é o rei idólatra aqui, assim como seu pai foi, seu irmão foi, mas que Deus mostra a sua misericórdia e a sua graça. Então nós aplicamos isso ao ímpio, que é ele, mas a gente vê a misericórdia e a graça de Deus aplicada a nós também. Pronto, está aí o nosso esboço, a linha do tempo. Se os irmãos olharem ali, só para nós nos localizarmos. Depois que o reino foi dividido, nós temos aqui o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá aqui. Já estudamos o reinado de Josafá, já estudamos o reinado de Acabe, depois o reinado passou para o seu filho Acasias, e agora foi para o irmão dele, que é Jorão. E logo mais, alguns anos ali, depois do reinado de Jorão, nós já temos a queda de Samaria. Então o reino do norte é levado para cativeiro por conta da sua idolatria, por conta da sua impiedade. E o reino do sul é um pouquinho depois, dura ainda mais uns anos ainda, depois da queda de Samaria. Você tem a queda de Jerusalém um bom tempo depois. Nós temos que sempre ter em mente que o objetivo principal do livro dos Reis é responder a uma pergunta: como o povo de Deus foi parar no cativeiro? É essa pergunta que o livro se propõe a responder, e ele dá várias provas disso, de que o povo foi idólatra, foi ímpio, desobediente a Deus, e isso trouxe sérios problemas aí. Do nosso esboço, o esboço está aí, Guilherme? Só para a gente se localizar aí no texto. Aí está. Nós estamos vendo aí 3 momentos da narrativa. O capítulo 3, ele pode ser dividido em 3 momentos. É um conflito militar que mostra o surgimento da crise. Surge uma crise ali, uma crise militar, uma crise hídrica, aqui no caso, porque eles não têm água ali para o exército na jornada deles. É formada uma coalizão de reis, mas em determinado momento, no meio do deserto, eles não têm água. Isso mataria os animais e os soldados também. Depois nós vemos o segundo momento aí, o anúncio da graça divina. É por isso que nós estamos falando que Deus é misericordioso e gracioso. Deus, por ser misericordioso, Ele não dá aquilo que nós merecemos, a punição, e por ser gracioso, Ele dá aquilo que nós não merecemos, que é o sustento e a provisão. E o exemplo aqui desse conflito militar, desse embate militar aqui, dessa empreitada militar, mostra isso. Então nós temos ali o anúncio da graça divina. E por fim, em terceiro, que nós vamos ver hoje, se Deus permitir, nós temos a vitória quase completa. Faltou só um pouquinho para Israel ter uma vitória completa sobre Moab. Mas a gente vai ver o porquê que essa vitória foi quase completa, quais foram as circunstâncias disso aí. Então vamos ler aí o capítulo 3 do que nós já estudamos, e então nós continuamos de onde paramos, tá bom? 2 Reis 3, versículo 1, diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá,
rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Os irmãos devem se lembrar aqui, uma notinha, que essa revolta já aconteceu no reinado de Acasias, irmão de Jorão. Assim que Acabe morreu, o rei de Moabe quis colocar as asinhas para fora e começou a brigar com Israel. Então esse problema passou para Jorão. Começou em Acasias, passou para Jorão. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, ou enquanto o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Nós paramos aqui quando falamos aí a respeito desse tangedor, desse tocador aí de harpa, provavelmente, e o efeito, né, a participação disso aí nesse episódio. Então agora nós vamos continuar a partir do versículo 16. Nós estamos ali naquele segundo ponto, o anúncio da graça divina. Eliseu agora vai anunciar o livramento que Deus vai dar para Israel, ou melhor, a vitória militar que Deus vai dar para Israel, e o sustento, a provisão que Deus fará milagrosamente para o exército. Então, acompanhe aí comigo a partir do versículo 16. O que aconteceu? Veio o poder do Senhor sobre Eliseu, como acontecia com os profetas, e este disse, versículo 16: assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Então, o que o texto está falando aqui? Olha, vocês vão ter água. Vocês estão com um problema aí de falta de água para o exército, para os animais. Isso pode comprometer toda essa empreitada militar. Mas Deus vai enviar água. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas vai ter água ali. Então, para isso, cavem ali covas, né, poços ali, buracos ali, para que a água fique armazenada, os exércitos possam beber e os animais possam beber também. Com isso, tendo em vista toda a dinâmica, toda a didática do livro dos reis, a gente percebe que é Deus quem sustenta o seu povo e não os ídolos. Como Israel acreditava na sua idolatria, como Acabe deixou isso claro várias vezes, Deus está mostrando, olha, quem dá o sustento, quem dá a provisão necessária para o exército, para os animais, sou eu estou enviando água, eu vou enviar água, e façam covas, porque a água vai chegar. Então, com isso, o que o povo deveria ter em mente? Olha, se é Deus que sustenta, se é Deus que provê tudo o que precisamos, então nós temos que abandonar a idolatria e nos voltarmos para a religião verdadeira.
verdadeira. Mas é claro que Israel não fez isso. Continuou teimando em seus intentos idólatras aí. Versículo 18. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ou seja, não bastava Deus sustentar o povo e impedir que houvesse ali baixas militares por conta de falta de água, problema com os animais ali. Além disso, Deus daria a eles uma vitória militar. Essa expressãozinha aqui, que entregará Moabe nas vossas mãos, essa expressão de entregar nas mãos é muito comum no período das conquistas de Israel. Quando você vê o povo entrando na terra prometida e Deus garantindo, olha, vá, lute contra aquele povo, porque eu vou entregá-los, eu vou entregar esse povo, vou entregar esses povos nas suas mãos. Ou seja, a vitória que Israel tinha não era por conta do seu poderio militar, era porque Deus entregava aquilo nas mãos do povo. Deus entregava aquela vitória nas mãos da nação, para que as nações, os outros povos fossem destruídos. Então não dependia de Israel, dependia de Deus. E Deus está garantindo aqui, olha, eu vou entregar Moabe nas mãos de vocês. 19. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Ao fazer isso, o povo atrasava Moabe. Essa destruição aqui, com o tempo, ela poderia ser revertida. Você tampar os poços aqui, a água poderia ir por outro caminho, as árvores poderiam ser replantadas, os campos poderiam ser refeitos, as cidades serem reconstruídas. Porém, em termos de atraso, isso seria muito grande. Moabe, que estava se fortalecendo, ia levar um baque muito grande, e isso faria com que ela ficasse um tempo ali se recuperando ainda. A economia, os desastres ambientais ali, né? Esse enfraquecimento da terra, os efeitos ambientais disso para uma sociedade agrícola, agropastoril ali na época, isso seria terrível. Então, o que Deus está garantindo aqui é realmente uma vitória muito expressiva, é uma vitória bastante boa aqui, que Deus está prometendo para o povo de Israel. Isso manteria Moabe enfraquecido. Versículo 20. Pela manhã, isso aqui então foi o que Eliseu disse que o Senhor faria. Esse foi o anúncio da graça divina, a apresentação do que vai acontecer. E olha agora o versículo 20. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares eram as primeiras ofertas oferecidas, logo de manhãzinha. Então, uma questão cronológica aqui. O texto está enfatizando bem de manhãzinha, pela manhã, bem de manhãzinha, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Não houve chuva, não houve vento, o que aconteceu é que a água simplesmente chegou. E naquela região é relativamente comum isso acontecer. Algum fenômeno envolvendo água lá longe acontece, chuvas ou alguma fonte, alguma coisa assim, e isso então vai invadindo ali a região árida como uma correnteza tremenda. E de alguma maneira isso aconteceu aqui. Veio água pelo caminho de Edom e encheu aquela região ali, de modo que realmente a palavra de Eliseu se cumpriu. Aquilo que Deus tinha falado que faria, realmente aconteceu, e o povo agora tinha suprimento de água, tanto para os seus animais, como para os soldados também, para o exército. E quando nós olhamos para essa promessa de Deus e para o que de fato acontece no versículo 20, levando em conta a presença de Jorão ali, porque lembre-se, essa é uma empreitada de Jorão, é uma empreitada de Israel. Há uma coalizão junto com ele, o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom. Há uma coalizão ali, mas essa é uma batalha de Israel. Quem dominava Moabe era Israel, a revolta de Moabe era contra Israel. Então nós estamos personificando a impiedade em Jorão, um ímpio que não merecia o favor de Deus. Mas a gente percebe aqui que o ímpio desfruta da graça de Deus. Mesmo os jorões da vida desfrutam da graça de Deus. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Nós conhecemos pessoas ímpias que desfrutam diariamente da graça de Deus, da generosidade de Deus. Nós vemos os ímpios respirando, nós vemos os ímpios vivendo, nós vemos os ímpios tendo comida, tendo roupa, tendo casa, tendo banho quente. Nós vemos os ímpios tendo prosperidade financeira. Nós vemos os ímpios tendo sucesso profissional. Nós vemos os ímpios constituindo família. Nós vemos que Deus é generoso com o ímpio, de várias formas. Deus mostra ao seu favor de modo abundante ali aos ímpios também, não só aos crentes. O Novo Testamento fala que a chuva cai sobre crentes
e não crentes, sobre aqueles que creem em Deus, temem a Deus, e sobre aqueles que não querem saber de Deus, que odeiam Deus. Então, nosso Deus é um Deus generoso não só conosco, Ele é generoso com os ímpios também, como acontece aqui no exemplo de Jorão. Agora, nós como crentes, focando aqui agora na generosidade de Deus, nós como crentes experimentamos a generosidade de Deus em níveis muito altos também, em níveis elevadíssimos. Deus é generoso para conosco de várias maneiras. Deus nos promete, por exemplo, em Mateus, nós vemos as palavras de Jesus. Deus nos promete roupa e comida. Então essa é a promessa que Ele nos dá, de roupa e comida, sustento e o que vestir. Por isso que nós não devemos andar ansiosos. Mas Deus nos dá apenas roupa e comida? Deus nos dá mimos, não é? Olha só, se a gente fosse fazer uma paráfrase, né, uma tradução interpretativa, eu diria o seguinte: olha, Deus prometeu arroz, feijão e ovo. Mas Ele dá só arroz, feijão e ovo? Ele dá carne, né? Hoje em dia é bastante generoso da carne, né? Dependendo da carne que você compra, até o frango é a expressão de generosidade hoje, né? Deus é generoso, Deus nos dá comida, Deus nos dá carninha ali, Deus nos dá o bifinho ali. Deus prometeu dar bisnaguinha pra gente? Bisnaguinha com cream cheese, com Nutella ou com doce de leite, que é muito melhor. Deus prometeu dar doce de leite pra gente? Não, mas Ele dá. Deus prometeu dar carro para nós? Muitos irmãos vieram para cá de carro porque moram longe. Deus promete em algum lugar nos dar carro? Não. Deus promete nos dar uma boa saúde, sem problemas, uma saúde estável, um bom plano de saúde, com bons médicos para que façamos exames. Deus promete isso em algum lugar da sua palavra? Mas Ele dá. Então vejam, Deus é tão generoso conosco que Ele não dá apenas o básico que Ele prometeu. Ele nos dá além disso, Ele nos dá os mimos. Deus nos mima na sua generosidade. Deus nos dá mais do que precisamos. Inclusive, uma grande expressão disso é a salvação. Eu acredito que todos aqui tenham plena consciência de que nós não merecíamos a salvação, mas por causa da misericórdia e da graça de Deus, Ele nos deu a salvação, que é muito mais do que nós merecíamos, ou seja, infinitamente mais. Nós merecemos a ira, Deus nos deu a graça. Nós merecemos a morte, Deus nos deu a vida. Então o crente é privilegiado por essa generosidade de Deus. E notem, nós falamos de coisas aqui, coisas do nosso dia a dia. Agora, nós vemos a generosidade de Deus quando pensamos nas coisas futuras que Ele vai nos dar. Por exemplo, Deus nos prometeu um reino. Isso é bom ou não é? Isso mostra a sua generosidade. Ele nos prometeu um lugar onde não vai ter choro, onde não vai ter sofrimento, onde não vai ter dor. Nos prometeu um lugar que Ele mesmo está preparando com todo cuidado, preparando as moradas ali, um lugar perfeito. Deus está preparando isso como expressão da sua generosidade. Então nós temos que manter isso em mente o tempo todo, para que nós não nutramos ingratidão, para que nós não nos encaminhemos para o caminho da idolatria. Ingratidão e idolatria andam muito próximos ali. Então nós devemos ter em mente: Deus é gracioso com o ímpio. Isso é verdade. Você pode até usar isso para evangelizar alguém. Falar: olha, você rejeita Deus, mas Deus é tão generoso com você que Ele te dá um emprego, que Ele permite que seus filhos tenham saúde, que Ele te dá casa. Você detesta Deus, você é inimigo de Deus, mas Deus é tão generoso que Ele te dá isso e muito mais. Olha o tamanho da generosidade de Deus. E na nossa vida nós devemos perceber isso também, para que a gente não se encaminhe aí pelo caminho da impiedade, da idolatria, da ingratidão. Então aqui, nesse segundo ponto, que termina ali no versículo 20, nós percebemos isso, o anúncio da graça divina, e como Deus é misericordioso e gracioso com homens como Jorão, e é misericordioso e gracioso para nós também. Vamos então agora para o terceiro item, para o terceiro ponto ali, para o terceiro momento da narrativa, que é a vitória quase completa. Agora vai acontecer o embate militar aqui, agora vai acontecer a guerra, o conflito propriamente dito. Olha o que diz aí o versículo 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram:
Isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Então vejam, o exército de Moabe sabia que os israelitas e toda aquela coalizão estava indo contra eles já estavam se preparando. Moabe juntou ali o seu exército, um exército expressivo aqui, porque fala, desde o mais novo até o mais velho, eles foram convocados, colocados nas fronteiras, mas de manhãzinha, quando eles levantaram, eles viram algo que surpreendeu. O texto fala que quando o sol saiu, aquela água que tinha aparecido ali naquela região, quando o sol bateu naquela água, naquela região, pareceu sangue. Eles falam, por que pareceu sangue? Tem uma imagem aí, pode colocar as duas imagens, Guilherme, daquela região, do deserto ali daquela região. O deserto de Edom ali. Essa região ela tem uma terra avermelhada. Eu acho que precisa apagar a luz aqui para ficar mais claro para o pessoal. Eu coloquei a imagem um pouquinho mais vermelha, só para os irmãos conseguirem ter uma ideia aí da terra avermelhada mesmo. Mas é um vermelho bem característico. Tanto que Edom, a região de Edom, em hebraico, Adom significa vermelho. Então é uma região avermelhada ali. O deserto de Edom é uma região de aparência avermelhada. Pode colocar outra foto, Guilherme. Vocês veem aí que é bem vermelho. Aqui eu dei uma saturada no vermelho para os irmãos conseguirem ver na projeção. Mas ele é avermelhado mesmo. Então o que aconteceu? Veio a água, misturou com essa terra vermelha, juntamente com aquela luz ali da manhãzinha, deu a impressão para os moabitas de que o povo, em algum lugar ali perto, eles tinham se matado, e aí aquele sangue, junto com a água, tudo aquilo ali desceu, e eles falaram, agora é a hora. Vamos subir para o acampamento deles e pegar os despojos para a gente, porque o povo se matou ali. Então aquela coalizão não deu certo. Você colocou um palmeirense, um corintiano e um São Paulino no mesmo exército, e eles se mataram. Porque o palmeirense falou que o Corinthians não tem mundial e o Palmeiras sim. Aí não deu certo, eles se mataram, e aí agora a gente vai lá e pega o prêmio de todo mundo. Pega o que eles deixaram para trás. Eles queriam se aproveitar disso. Então é por isso que eles tiveram essa impressão aí, porque a terra da região, daquele deserto, é uma terra avermelhada. Misturado com a água e com aquela luz da manhãzinha, que às vezes nos engana, isso deu a ideia de sangue ali. E eles falaram, olha, eles se mataram lá em cima, vamos correr lá então para pegar o que eles deixaram para trás. Versículo 24. Porém, não deu muito certo, né? Esse porém aqui já mostra que não vai dar muito certo essa história aí. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Eles chegaram lá confiantes de que o pessoal tinha debandado. Os que não morreram tinham debandado e tinham deixado o acampamento para trás. Quando eles chegaram lá, surpresa, estava lá o povo de Israel lá, só esperando eles virem para cima, já sabendo o que ia acontecer, sabendo da vitória que eles teriam. Eles ficaram lá esperando, o exército de Moabe veio e a coalizão agora foi para cima, pegou eles de surpresa. Eles foram esperando que seriam vitoriosos facilmente, e agora eles vão ter que batalhar intensamente para contornar esse problema que eles acabaram criando ao ir até eles. Entraram, versículo 24 ainda, entraram os israelitas na terra e também aí feriram os moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Haresete ficou com seus muros, mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Ou seja, os moabitas vieram para cima, encontraram lá os israelitas, o pessoal de Edom, o pessoal de Judá, esperando. Quando os moabitas vieram, parece sendo desenho animado, né? Eles chegaram e aí começaram a correr de volta. Chegaram para matar, falaram, ih rapaz, deu ruim aqui o negócio. E começaram a correr de volta. E aí o povo, a coalizão foi para cima. E entraram em Edom e começaram a detonar as cidades de Edom ali, de Moabe, como Deus tinha falado que aconteceria. Então a palavra de Eliseu se cumpriu. E por que isso é importante? Por que a palavra de Eliseu ter se cumprido de modo detalhado é importante? Porque lembrem, Eliseu é um profeta recém-investido.
mantido no cargo. Já houve a confirmação de Eliseu perante os outros profetas e perante ali algumas pessoas de Israel. Mas agora nós temos uma confirmação perante o rei de Judá, Josafá, perante o rei de Edom e perante o pessoal de Moabe. O que Eliseu falou aconteceu, ou seja, ele é realmente um profeta do Senhor que deve ser respeitado, que deve ser ouvido. Há uma confirmação aqui. A confirmação do ministério de Eliseu está se ampliando, está assumindo contornos internacionais ali, de toda aquela região, confirmando que ele era realmente um profeta do Senhor. Essa cidadezinha que ele cita aqui, Kir-Hareset, era uma das capitais de Moabe, era uma das grandes cidades de Moabe. Hoje ela é identificada como uma cidade chamada Al-Karak, ou Karak. Tem uma imagem aí dessa cidade, é uma região pouco explorada ainda arqueologicamente. Você tem um mapa ali onde fica essa cidade. Aqui a cidade de Karak, ou Al-Karak, ela fica nessa região aqui, era uma das capitais de Moabe, uma das cidades mais importantes. Os irmãos devem se lembrar que o Jorão saiu daqui, passou em Jerusalém e falou: Josafá, bora comigo, partiu, e passando aqui pelo sul do Mar Morto, se juntaram com o exército de Edom e subiram aqui pelo sul. Então eles invadiram aqui até chegar nessa cidade de Karak. Tem uma imagem aí do castelo, esse castelo aqui de Karak. Ele não é da época bíblica, esse castelo. Ele foi levantado no século XII, na época das cruzadas, que mostra que aquela região era uma região que tinha uma importância estratégica ali também. Então os cruzados construíram aí esse castelo no século XII. É uma região que, até onde eu pude me informar, ela não tem sítios arqueológicos vastos ainda sendo trabalhados, mas superficialmente o pessoal realmente vê que confirma a história bíblica, que realmente era uma cidade importante para os moabitas e que era um ponto estratégico ali. E esse castelo lá parece que é um dos pontos principais ali da cidade de Karak, que fica ali do lado ali do Mar Morto, né? E por que esses detalhes todos são importantes? Essa confirmação da cidade, olha, essa cidade existiu, essa Kir-Hareset existiu, hoje é a cidade de Karak. Por que isso é importante? Porque os críticos da fé olham para o cristianismo e pensam que nós inventamos história, pensam que nós criamos fábulas na nossa cabeça, e não é. A Bíblia, a história bíblica acontece no tempo e no espaço. Esse conflito militar, essa batalha aconteceu nessa região aqui, exatamente ali. Então isso é importante. Inclusive nós já vimos que esse conflito entre Moabe e Israel é atestado por aquela pedra moabita que nós estudamos há algum tempo atrás, quando falávamos de Acabe, um registro moabita que fala do conflito entre Moabe e o rei de Israel. Ou seja, historicamente, arqueologicamente, a Bíblia está mais do que confirmada, ela não está inventando coisas. Isso tudo aconteceu realmente no tempo e no espaço. Se você for nessa região, você vai estar lá onde esse conflito militar aconteceu. Então, nós sabemos aí onde fica isso, essa cidade, e foi uma das últimas ali daquela investida que estava de pé. Ela é enfraquecida, enquanto todas as outras estão sendo detonadas ali pelos israelitas. Versículo 26, acompanha comigo. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, ou seja, ele estava perdendo, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então o rei de Moabe aqui falou: olha, é o seguinte, vamos investir contra o rei de Edom, que é fronteiriço aqui a nós, faz fronteira conosco, vamos tentar atacá-lo para enfraquecê-lo, junta aí o pessoal do exército e vão para cima. Mas não deu certo, a coalizão estava muito forte e os moabitas estavam perdendo. Mas, vem agora no versículo 27, algo que nos choca e que faz com que a vitória de Israel seja quase completa. Lembrem, o ponto é a vitória quase completa. Faltou só um pouquinho para eles detonarem a capital, Karak. Mas esse pouquinho impede que a vitória seja completa. Olha o que acontece. Então, tomou a seu filho primogênito, aqui o rei de Moabe, tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar. Nós não sabemos qual a idade dessa pessoa aqui, desse filho primogênito. Talvez uma criança, não sabemos. E o ofereceu em holocausto sobre o muro.
pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso, se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Quando nós lemos isso, nós conseguimos imaginar a cena. O rei de Moabe está vendo que o bicho está pegando, não tem para onde correr, o exército dele está tendo baixas, as cidades destruídas, e então, num ato de desespero, ele pega o próprio filho primogênito, vai sobre o muro da cidade e mata o filho primogênito como uma oferta ao deus moabita, na esperança de que o ídolo ali, moabita, fizesse algo para garantir a vitória do povo. Como eu disse, nós não sabemos qual a idade desse futuro rei aqui, desse príncipe aqui, nós não sabemos. Talvez fosse um jovem, criança, nós não sabemos. Mas o fato é que esse rei moabita fez uma coisa terrível. Ele matou o próprio filho ali diante de todos para tentar algum favor divino. Só que o texto nos deixa confusos, nos deixa um pouco confuso. Porque quem é que sacrifica o filho? O rei de Moabe. Mas a ira vem contra quem? Contra Israel. Você fala, ué, mas não foi o moabita que fez isso? Agora a gente tem que entender, aqui é a ira de quem? Muitas pessoas falam, aqui é a ira de Deus. Deus ficou irado contra Israel por conta do que os moabitas fizeram. Não faz muito sentido isso. Então essa ira aqui é de quem? Quem ficou irado contra Israel a ponto de Israel precisar recuar? Quem? Os moabitas. O exército moabita provavelmente viu o que o rei estava fazendo e se sentiu encorajado a continuar lutando, se sentiu fortalecido para continuar lutando, de modo que eles resistiram e o povo de Israel, a coalizão, teve que recuar. Essa me parece a melhor explicação aqui. E por que uma vitória quase completa, então? Porque eles não derrubaram a capital. Eles não derrubaram a cidade de Caraque, essa continuou de pé ainda. Essa ainda continuou ali sem ser totalmente destruída. Essa vitória, apesar de expressiva, ela foi incompleta, porque se os irmãos se lembrarem lá dos primeiros versículos do capítulo 3, especialmente o versículo 2, os irmãos verão que a reforma de Jorão também foi incompleta. Ele fez alguma reforminha religiosa, mas inexpressiva, faltou coisas ainda. Então o povo ainda era infiel. E Deus garantia vitórias militares ao povo desde que o povo fosse fiel. Mas o povo ainda era idólatra. Então essa vitória não foi completa. Se o povo fosse fiel, tivesse sido fiel, abandonado os ídolos, essa vitória seria completa. Deus tinha prometido isso nas bênçãos mosaicas, na lei mosaica. Mas por conta da idolatria, isso não aconteceu. Então Deus não deu essa vitória completa. Olha o que diz aí os primeiros versículos. Versículo 2 de 2 Reis 3. Fez o que era mal perante o Senhor, falando de Jorão, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Legal, foi um avanço já isso. Mas ele continua idólatra, ele continua envolvido na religião falsa. Versículo 3, contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então o que nós aprendemos aqui é que essa vitória incompleta é um alerta que o autor bíblico está fazendo para o povo. Fala, olha, vocês podiam ter uma vitória completa. Os moabitas podiam ter sido colocados sob o domínio de vocês de novo, de modo total, de modo completo. Mas por conta da infidelidade de vocês, Deus impediu que isso acontecesse. E os moabitas, vendo aquela situação do rei sacrificando o seu filho, eles se sentiram encorajados, talvez achando que o Deus moabita tinha intervindo ali de alguma maneira, e eles então foram para cima e Israel teve que recuar, eles não conseguiram dominar plenamente aquela capital. Mas, possivelmente, olhando para a lei mosaica, para o alerta que o autor de Reis faz à saciedade abundantemente, a gente percebe, se o povo fosse fiel, eles teriam vitórias militares. Eles teriam conquistado de modo total, de modo completo. Então, é incompleto, mas vejam, é expressivo. Moabe fica enfraquecida. O reino de Moabe fica enfraquecido. Então isso foi bom. Isso mostra a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Deus está preservando Israel. Mesmo Israel sendo ímpio, mesmo Israel sendo idólatra, Deus está preservando Israel de uma investida possível aí dos moabitas e uma tomada prematura de Samaria e de outras cidades de Israel. No futuro, Deus vai trazer juízo, mas agora Deus está mostrando misericórdia e graça para com o povo. Agora, quando nós olhamos para o versículo 27...
nós aprendemos algo que tem que nos alertar e que explica muito dos nossos dias. O versículo 27 mostra para nós algumas verdades sobre a idolatria e os efeitos da idolatria. Nós estamos falando de um rei que sacrificou o próprio filho para tentar angariar ali uma vitória militar, barganhando com o Deus moabita para tentar uma vitória militar. Isso é idolatria e mostra até que ponto a idolatria chega. O que nós aprendemos aqui sobre a idolatria, em primeiro lugar, é que a idolatria encoraja e move as pessoas a agir apaixonadamente. O idólatra, ele não é alguém apático àquilo que ele adora. Ele é alguém que age apaixonadamente por aquilo. Ele é como um jogador de futebol fanático. Ele não apenas tem lá um ídolo distante, mas ele coloca todas as forças dele de modo apaixonado pelo seu ídolo. A vida dele gira em torno disso. A força que faz com que ele acorde para viver e enfrentar os desafios da vida é a idolatria, é o ídolo dele. Então nós temos que ter em mente que esse episódio aqui ilustra essa realidade, que a idolatria encoraja e move as pessoas a agir apaixonadamente. É por isso que nós vemos tantos incrédulos tão dedicados à sua falsa religião. Você vê, por exemplo, os espíritas fazendo ali as boas ações, se dedicando àquilo, suando a camisa. Você vê pessoas de outras religiões fazendo isso também. Por quê? Porque a idolatria encoraja, move as pessoas a agir apaixonadamente. Só que essa paixão é uma paixão, esse ímpeto é um ímpeto voltado para aquilo que é errado, para aquilo que é mal, para aquilo que não sacia de verdade. Mas eles têm isso. Vocês conhecem incrédulos que são assim. Vocês conhecem incrédulos que agem dessa forma. Outra lição que nós aprendemos aqui é que a idolatria leva as pessoas a fazer coisas absurdas. Irmãos, não é brincadeira o que acontece aqui. Lá em Deuteronômio, Deus já tinha falado para o povo que o povo não deveria fazer esse tipo de coisa, porque isso era algo pagão. Era um costume antigo dos povos sacrificar os filhos para conquistar alguma coisa ali, tendo o favor da divindade que supostamente eles adoram. Deus sempre repreendeu isso. E nós vemos na história bíblica que a idolatria leva as pessoas a fazer coisas absurdas. No caso do rei de Moabe, nós percebemos aqui que não era só a idolatria, era o desespero também. Se você colocar desespero mais idolatria, você tem insanidade como resultado. O rei de Moabe está desesperado. Ele está vendo o povo vir para cima e ele fala: eu vou levar um couro aqui, eu vou perder o meu reino, eu preciso fazer alguma coisa. E ele, diante daquela situação, no seu desespero e com o seu pensamento idólatra, ele comete uma insanidade. E nós vemos os ímpios hoje fazendo exatamente a mesma coisa. Desespero mais idolatria é igual a insanidade. O que é triste de perceber é que Israel foi pelo mesmo caminho. Se os irmãos olharem Jeremias 32, os irmãos verão que Israel seguiu pelo mesmo caminho dos povos pagãos e sacrificaram seus próprios filhos aos deuses pagãos. Ora, Jeremias 32, a partir do versículo 30. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. O que o texto está falando é que Deus, desde cedo, tentava ensinar o povo e chamá-los ao arrependimento, por meio dos profetas, por meio de Moisés, por meio dos
servos de Deus, falando, olha, voltem-se para o Deus verdadeiro. Deus estava alertando o povo, mas o povo nem aí para isso. 34. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. E vejam agora o versículo 35, olha o ponto que Israel chegou. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. A idolatria de Israel foi tão grande, a impiedade de Israel foi tão grande, o desvio de Israel foi tão grande, que eles adotaram esse costume pagão, essa prática pagã de sacrificar os próprios filhos a outras divindades. É terrível o que acontece aqui. Nós vemos ao longo da história bíblica, nas evidências arqueológicas, o modo como essas crianças eram apresentadas muitas vezes. Você tinha ali bebezinhos que eram colocados sobre estruturas de aço com fogo e aquilo queimava os bebês. E para impedir que o choro dos bebês fosse ouvido, você tinha tambores tocando alto ali. E o povo de Israel compactuando, fazendo isso. Veja o ponto que eles chegaram. Deus dando tudo para o povo e o povo sendo idólatra ao ponto da sua rebeldia de colocar os próprios filhos como oferta para outros deuses e tocando os altos tambores para que os choros das crianças não fossem ouvidos. Imagina um bebezinho sendo queimado, derretendo, chorando, e o povo de Israel lá adorando aquilo, achando que aquilo agradava aos deuses deles e trazia algum tipo de favor. É terrível isso aqui que Israel fez. O envolvimento da nação de Israel com os pagãos foi tão grande que eles desceram até o fundo do poço. Tanto que chegou uma hora que Deus falou, não dá mais. Eu falo, e vocês vão piorando cada vez mais. Na verdade, nós vemos isso desde o começo ali da conquista da terra, no livro de Juízes, nós vemos a degradação moral do povo. Era impressionante. Nós temos, por exemplo, o relato de Jefté, que ali pedindo a Deus uma vitória, falou, olha, se eu ganhar, esse embate, essa vitória militar vier para mim, quando eu chegar na minha casa eu vou oferecer a primeira coisa que sair de lá ao Senhor. E quando ele chega, a sua filha sai na direção dele e ele fala, eu fiz um voto, eu tenho que cumprir. E essa filha então, ela chora com as amigas dela, dá-se um tempo para que ela lamente ali que ela não vai se casar, ela não vai ter família. E então, ao que tudo indica, Jefté oferece a sua própria filha como sacrifício. Tem gente que fala que esse episódio não é oferecer a filha em sacrifício, não é matar a filha, mas é impedir que ela se case, como um voto perpétuo ali para a vida dela. Mas me parece que o livro de Juízes não está falando sobre isso. O livro de Juízes está mostrando a degradação do povo desde muito cedo. Um juiz de Israel, um homem levantado por Deus para libertar o povo, oferece a própria filha como sacrifício. Olha o nível que Israel chegou. E conforme a história vai passando, as coisas não melhoram. Quando nós chegamos aqui em Jeremias, olhando para trás, Deus fala, eu mandei profetas e vocês não ouviram. Ao ponto de vocês chegarem lá no fundo e sacrificarem os próprios filhos. Esse é o fundo do poço da idolatria. Quando nós pensamos em idolatria, nós não podemos ter em mente uma coisa abstrata. O que acontece aqui mostra que a idolatria se concretiza de modo muito palpável. A idolatria não é apenas aquilo que muitas vezes nós pensamos, os católicos, de ficar olhando para uma imagem e aquilo ser um ato idólatra. Aquilo é um ato idólatra, mas não é só isso. A idolatria não para por aí. A idolatria não para numa veneração católica a uma imagem. A idolatria se concretiza em expressões terríveis. A idolatria nunca para na veneração de uma imagem. A idolatria nunca para na adoração a um deus pagão no meio de um culto ali sem nada concreto acontecendo. Não, a idolatria avança de modo que a nossa sociedade hoje é uma sociedade idólatra por conta dessas expressões de idolatria que nós percebemos. Vejam o que o apóstolo Paulo fala sobre a idolatria em Romanos 1. Olha o que a idolatria causa. E os irmãos verão que a nossa sociedade hoje é uma sociedade idólatra por causa disso.
dessas expressões aqui. O diagnóstico da nossa sociedade é: a nossa sociedade é idólatra. E quais são as evidências disso? Quais são as expressões, as marcas da idolatria? O apóstolo Paulo fala em Romanos 1,18, olha só. A ira de Deus, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte: olha, quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vemos o poder dele, a glória dele, os atributos dele sendo colocados diante dos olhos de todos, mas os homens rejeitam a isso, e isso traz a ira de Deus sobre eles. Esses homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. As pessoas se tornaram... elas passaram a ter pensamentos sem proveito nenhum. Coisas vazias, coisas tolas, porque elas rejeitaram a Deus e adoraram outras coisas no lugar de Deus. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles rejeitaram a Deus e começaram a adorar os animais, outras coisas. Isso é o nosso Deus, nós adoramos a essa imagem, a esse animal, é isso que nós adoramos. Por isso, versículo 24, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Vejam, o que o apóstolo Paulo vai falar aqui agora na sequência, é que uma das expressões da ira de Deus é Deus entregar as pessoas ao seu próprio desejo. Você quer viver desse jeito? Você me rejeita para viver desse jeito? Então tá bom, agora você vai experimentar isso daí agora. Agora você vai se lambuzar disso que você quer, como uma expressão da minha ira. Por causa disso, Deus os entregou a paixões, versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Isso daqui mostra que a homossexualidade, em todas as suas expressões, é fruto da idolatria. Se nós pensarmos nisso, que a homossexualidade é fruto da idolatria, qual é o nosso veredito sobre a nossa sociedade? É uma sociedade idólatra ou não? Não vai existir a palavra que eu vou falar, não existe. É idolatríssima. Muito idólatra. A nossa sociedade hoje é baseada no homossexualismo. Tudo gira em torno do homossexualismo. Vagas de emprego, homossexualismo. Entretenimento, homossexualismo. Relacionamentos interpessoais, homossexualismo. Legislação, homossexualismo. Tudo gira em torno do homossexualismo. Educação de crianças, homossexualismo. Tudo gira em torno do homossexualismo. Ou seja, a nossa sociedade está construída sobre uma das expressões mais características da idolatria, segundo o apóstolo Paulo. Breno. Os homossexuais serem idólatras, eles podem ser colocados como idólatras no próprio corpo? Sim, ele buscando só os seus prazeres, rejeitando a Deus, mas não apenas isso, eles estão recusando-se a adorar a Deus, tampando a verdade de Deus, fechando os olhos à verdade de Deus e adorando a si próprios. O homossexualismo é a colocação das suas próprias vontades como centro de tudo.
e rejeitando absolutamente tudo aquilo que vem de Deus, o padrão de Deus. A sexualidade é definida por Deus. É algo que Deus deu ao homem. Deus instituiu isso. O homossexual, ele rejeita tanto a Deus que até mesmo a sua própria essência, ele na sua essência sexual, ele se rebela contra Deus. O próprio corpo dele prega a sua rebeldia contra Deus. As suas práticas pregam a sua rebeldia contra Deus. É um nível terrível. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que qualquer pecado que o homem comete, comete fora do corpo. Mas o pecado sexual, ele comete contra o próprio corpo. É um grau de depravação terrível os pecados de ordem sexual na Bíblia. Terrível. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo sendo muito categórico. O homossexualismo, homens com homens, mulher com mulher, isso tudo é fruto da idolatria. Os homens rejeitaram a Deus, fecharam os olhos a Deus, ignoraram a verdade de Deus, os padrões de Deus, e eles então estão sacrificando a sua sexualidade sobre os muros de Moab. É isso que está acontecendo hoje. E a nossa sociedade é construída sobre isso, no modo de se vestir, no modo de falar, o palavreado, essa palhaçada de gênero neutro. Tudo isso daí é evidência de uma sociedade que está sendo construída sobre os pilares da homossexualidade. E Paulo fala, isso é idolatria, é a expressão da idolatria. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Agora o apóstolo Paulo começa uma listinha negra, uma listinha que caracteriza a nossa sociedade. Não é apenas o homossexualismo, essa lista fica pior, e nós vemos tudo isso acontecendo na nossa sociedade. Olha só: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o retrato do idólatra, mas é o retrato também da nossa geração, da nossa sociedade. Os termos que Paulo usa aqui são termos que nós conseguimos ver de modo muito fácil no nosso dia a dia. Aborrecidos de Deus são pessoas que odeiam a Deus. Nós vemos o ódio que as pessoas têm de Deus ao ponto de queimarem igrejas, de atacarem outras pessoas por serem crentes, de fazerem oposição ferrenha contra o cristianismo. Eles odeiam a Deus. O idólatra odeia a Deus. São aborrecidos de Deus. Eles têm avareza, sempre querendo mais, uma ganância insaciável, sempre querem mais. A nossa sociedade é construída em cima disso, sempre mais, e não apenas dinheiro. Não é só dinheiro onde a avareza se manifesta, ela principalmente se manifesta em coisas, na posse de bens. Mas você tem uma avareza em ter tudo aquilo que está disponível, você quer ter mais. Parceiros sexuais, mais. Bens, mais. Dinheiro, mais. Tudo eu quero mais. É a marca da nossa sociedade. As pessoas competem para ver quantas pessoas elas beijam na balada, quantas pessoas elas se deitam na cama. Isso é idolatria pura. Nós vivemos isso hoje em dia, uma avareza, uma ganância nesse sentido. Você tem aqui Paulo falando sobre homicídio. Irmãos, nós ligamos a TV hoje, você não precisa nem mais ligar no Datena, nesses alertas aí, Brasil Urgente. Qualquer canal que você liga hoje, você só vê tragédia. É impressionante, sai sangue da TV. Coisas que nós ficamos chocados. Pais matando filhos, filhos matando pais, namorado matando ex-namorada, famílias todas sendo dizimadas ali, e o pai matando todo mundo. São coisas absurdas que nós vemos, fruto da idolatria. A idolatria leva a isso daqui. Engano, dolo aqui que aparece é o engano. É você tentar de algum jeito ganhar vantagem sobre outra pessoa, enganando aquela pessoa. É o que nós mais vemos hoje em dia. As pessoas enganando as outras para obter vantagens particulares, vantagens para si próprios. Nós vemos isso acontecendo. Malignidade, difamação, calúnia, insolência, soberba, orgulho, enfim. Essa lista é uma lista imensa, mas que caracteriza muito bem a nossa sociedade. E tudo isso é fruto da idolatria.
A nossa sociedade é uma sociedade idólatra, é uma sociedade que sacrifica filhos sobre os muros de Caraque. A nossa sociedade é uma sociedade dos reis de Moabe. A nossa sociedade é uma sociedade moabita. A nossa sociedade é uma sociedade moabita. A idolatria leva as pessoas a agir apaixonadamente, porque todo esse relato aqui, os incrédulos não fazem com desgosto. Os incrédulos gostam de fazer isso. Eles se envolvem apaixonadamente naquilo. Eles se envolvem de corpo e alma nessas coisas que eles fazem, porque a idolatria envolve isso, e ela leva a fazer coisas terríveis, insanidades. Então nós vemos aí que essa vitória de Israel, apesar de muito expressiva, foi incompleta. E o povo deveria olhar para aquilo que o rei de Moabe fez. E o povo deveria falar: Senhor, olha onde a idolatria vai nos levar. Vamos nos arrepender. Vamos voltar à religião verdadeira. Mas não é isso que o povo de Israel faz. Não é isso que o povo de Israel faz. Guilherme, volta para o nosso esboço, por favor. Nós vemos aí que Deus é misericordioso e gracioso com o ímpio. Nós percebemos isso ao longo desse capítulo. Deus concede uma vitória militar expressiva para o rei de Israel, para Jorão, apesar da impiedade de Jorão. E nós vimos os 3 momentos da narrativa: o surgimento da crise, uma crise política e uma crise de abastecimento, o anúncio da graça divina e a vitória quase completa. Por fim, eu queria mencionar, tendo em vista agora a história como um todo, de modo panorâmico, de modo geral, tendo em foco aquela mensagem central ali, que Deus é misericordioso e gracioso com o ímpio. Nós aprendemos que Deus é generoso com o ímpio. Nós vimos isso hoje. Só que, assim como Israel teve uma vitória quase completa, o ímpio desfruta da graça de Deus de modo limitado. O que eu quero dizer com isso? Existem ímpios que são ricos, existem ímpios que são saudáveis, existem ímpios que são relativamente felizes, não é verdade? Você olha para o ímpio e fala: nossa, ele tem uma família boa, ele tem um bom trabalho, ele tem um carro melhor que o meu, existem coisas boas ali. Deus dá graça e misericórdia aos ímpios, mas nenhum ímpio experimenta a graça de Deus na sua totalidade. A graça de Deus para o ímpio ela é limitada. Ele não experimenta isso em toda a sua profundidade. Tanto que o ímpio, mesmo sendo muito abençoado, diversas vezes, mesmo tendo tudo ao seu redor, ele se sente atordoado pela falta de Deus. É claro, o buraco que tem no coração do homem não pode ser preenchido com essas bênçãos de Deus. É o próprio Deus que preenche esse buraco. E o ímpio, apesar de desfrutar de tudo isso, ele fica atordoado porque a graça de Deus expressa na vida dele, manifesta na vida dele, é limitada, não sacia. Os bens que Deus dá não saciam o coração. É por isso que nós vemos muitos ricos se suicidando, jovens saudáveis com uma vida boa tirando a própria vida, porque a graça de Deus dada ao ímpio é generosa, claro, mas é limitada. E não é limitada apenas em termos de profundidade e de completude, de totalidade. É limitada também em termos de tempo. Haverá um dia em que o ímpio não vai mais experimentar a graça de Deus. Haverá um dia em que o ímpio vai experimentar a ira de Deus. Hoje, o ímpio experimenta coisas boas, mas esse lugar aqui, essa vida aqui, vai ser a única expressão da graça de Deus que o ímpio vai conhecer. Porque pela eternidade, se o ímpio morre sem Cristo, não se converte, ele vai experimentar a ira de Deus para todo sempre. A ira de Deus pela eternidade. A graça de Deus hoje, essa graça que é dada de modo abundante aos ímpios, um dia vai dar lugar a uma ira abundante. Porque a graça de Deus dada ao ímpio hoje, ela é limitada. Ela tem prazo de validade. Um dia essa graça acaba. Quando o ímpio fechar os olhos, se ele não morrer com Cristo e ter se convertido, essa pessoa não vai mais experimentar a graça de Deus. Ela vai experimentar a ira de Deus. Cabe a cada um aqui responder a seguinte pergunta: eu já tenho a graça de Deus de modo completo na minha vida? Ou eu ainda estou nessa amostra que um dia vai acabar?
ou essa graça de Deus hoje, dos bens que Ele me dá, da saúde que Ele me dá, um dia vai se acabar e eu vou desfrutar da ira de Deus, eu vou experimentar a ira de Deus, eu vou receber a ira de Deus. Eu já sou alguém agraciado de modo completo, ou ainda tenho essa versão parcial da graça de Deus? Não desfruto ela em sua totalidade e sua plenitude. Vamos terminar lendo Romanos 5:8. Olha como Deus é gracioso e misericordioso com o ímpio. E se você ainda não é crente, o fato de você estar ouvindo isso hoje mostra que Deus está sendo gracioso e misericordioso com você. E está te dando a oportunidade de ouvir o Evangelho e desfrutar da graça de Deus de modo completo, de modo total. Olha só, Romanos 5:8. Mas Deus, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo quando nós estávamos mortos, odiávamos a Deus, não queríamos saber de Deus, Deus, em um ato de amor supremo, Ele envia o seu próprio Filho para morrer no lugar de pessoas pecadoras como nós. Eu olho para isso e eu agradeço a Deus e falo: Senhor, eu quero abandonar a minha vida de impiedade, eu quero rejeitar toda a idolatria e eu quero servir somente ao Senhor. Eu creio em Jesus como meu Salvador, porque o Senhor ofereceu a salvação quando eu ainda era rebelde ao Senhor. Se você ainda não fez essa súplica, se você ainda não se converteu, não deixe isso para depois. A graça de Deus para o ímpio tem um limite, tem um prazo de validade. Um dia a graça dará lugar à ira, a menos que você creia no Evangelho e seja salvo, seja liberto por Jesus. Então está aí o capítulo 3. Estudamos tudo e vimos mais um pedacinho aí do começo do ministério de Eliseu. E agora nós vamos ver outros episódios do ministério de Eliseu que mostram que ele realmente é um profeta confirmado por Deus, não apenas diante do povo de Israel, mas diante das outras nações também, como alguém autorizado, capacitado por Deus. Deus é gracioso e misericordioso com o ímpio. Nós vimos isso aí ao longo do capítulo 3 de 2 Reis.